Meus caros, olhem só. Nas fórmulas que vocês tinham na lista, estão em destaque agora, aqui, ó. Estão em destaque. Em vermelho, são as fórmulas que envolvem movimentos onde existe aceleração. Então, vou escrever aqui, ó. Em vermelho é o que tem aceleração. Com aceleração. Ok? Em azul estão as fórmulas que não envolvem aceleração. Sem aceleração. Ok? Então, se não fala de aceleração no problema, e não existe aceleração, não tem nem a gravidade agindo, usa as fórmulas em azul. Se tem aceleração, você vai usar uma das outras 4. Pronto. Vamos iniciar a resolução da nossa lista de problemas. Eita, já apertei o botão errado. O que está acontecendo? Voltou a funcionar, quase parou, voltou. Vamos lá. Primeira questão. Ela nos pede para transformar metros por segundo, que é velocidade, né, para quilômetros por hora. Então, a conversão de velocidades. Vocês vão lembrar que eu passei várias vezes para vocês que a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo segue um padrão. Quilômetro por hora para metro por segundo, você divide pelo número 3,6. O contrário é multiplicar por 3,6. E nós temos exatamente o contrário. Nós temos 10 metros por segundo e queremos que ele se torne quilômetro por hora. Logo, nós vamos multiplicar esse 10 por 3,6. Só que 10 vezes 3,6 vai nos dar, ó, 0 vezes 0, 1 vezes 6, 1 vezes 3, aqui coloca mais, né? Baixou isso aqui, tinha uma casa após a vírgula, então anda uma casa com a vírgula. Isso nos deu 36, então é 36 km por hora, porque eu converti. Esse é o valor de 10 metros por segundo em km por hora. Na prática significa o quê? A gravidade faz com que a velocidade dos objetos aumentem de 36 km por hora a cada segundo. Isso é muita coisa. Vamos ver agora a 2. Fala aqui, ó, o tempo da viagem é 30 minutos. Tempo, você já sabe que eu ensinei, ó. Ele deu o tempo total, ΔT. E aqui depois ele fala da distância, 50 km. Distância nas nossas fórmulas é ΔS. E ele pergunta a velocidade média, ou seja, V. Nas nossas fórmulas lá, ó, você vai olhar aqui e vai perceber com clareza que aqueles símbolos, distância e tempo, estão presentes nessa fórmula da velocidade média aqui. Então é ela que eu vou usar. Então a gente vem aqui. Onde é que está meu lápis? Aqui. Então a gente vai usar V igual ΔS sobre ΔT. Onde ΔS é 50 em quilômetros. E o tempo está 30. Só que 30 é minutos. ΔT é 30 minutos. Mas eu não posso usar minutos. Eu quero que o resultado termine um número em quilômetro por hora. Então a distância tem que estar em quilômetro, e já está. Só que o tempo tem que estar em hora. Como está em minuto, eu tenho que dividir por 60 para virar hora. Divide isso aqui por 60, ó, corta o zero, fica 3 sobre 6. Simplifica isso por 2. Não, que 2 não, por 3. Simplifica por 3. Simplifica por 3. Bom, isso aqui eu vou tirar daqui, senão vocês não vão entender depois quando olhar o rascunho, né? Simplifica por 3, simplifica por 3. Isso vai virar 1 sobre 2. Ok? 1 sobre 2 eu vou jogar aqui. Só que 1 sobre 2 você vai resolver como? Você vai repetir, você tem uma divisão de frações, tá? 50 dividido por uma fração. Repete 50 e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então vai ficar, ó, 50 vezes 2 ali. Deixa eu pegar uma borracha rapidinho aqui, ó. Vamos abrir esse espaço. Então 50 vezes 2, 100. Dividido por 1 é 100 mesmo. Então a resposta é 100 km por hora. Então aqui foi a questão 1, aqui a questão 2 e agora vamos para a questão 3. A questão 3 fala que o carro passa pelo marco a 30 km.
Se é marco, é posição, é S. Se é 30 km no início do movimento, então é posição inicial. Se era 12 horas, isso é tempo inicial. Logo, esses caras aqui, ó, é posição final, e esse, como é hora, é tempo final. Se ele deu esses valores e nos pede para calcular justamente a velocidade média, onde é que está a velocidade média? Aqui, ó, velocidade média, nós vamos usar qual forma? Essa daqui, ó. Não tem aceleração, então é das que estão circuladas em azul, e no caso é essa parte aqui, ó. Posição final menos inicial, tempo final menos inicial, me dá a velocidade média, se eu dividi-los daquela forma. Então vou montar aquela fórmula aqui e vou fazer a operação. Velocidade média é posição final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Posição final, 150 km, é onde ele chegou. Mas ele partiu do 30, então eu faço menos isso. Tempo final, 14 horas, mas começou com 12. Isso nos dá o quê? 120 km de deslocamento em 2 horas. Ou seja, eu andei 60 km, que estava em cima, aqui estava em hora, então eu andei 60 km por hora. Beleza? Próxima folha. Aqui... Opa, pulei uma aqui, peraí. Cinemática, número 1, ok. Antes dessa, nós temos essa daqui. Deixa eu melhorar. Aí. Vamos lá. Ainda nos problemas que não envolvem aceleração, nós temos esse daqui, ó. E ele já começa nos dando no enunciado a velocidade do som. Então, nossa velocidade é essa. A 4 pergunta quanto tempo. O tempo é ΔT. Que a pessoa leva para ouvir a badalada de um sino que está a 1 km de distância. Então, isso aqui é ΔS. Pelo símbolo você já viu. E não tem aceleração, né? Então, é ΔS sobre ΔT. A fórmula que vai nos servir. Onde nós teremos que a velocidade, né, é 340. A distância é 1 km. Problema. Como a velocidade está em metros, esse cara aqui tem que ficar metros também. Então a distância vamos converter. 1 km, vamos converter para metros. 1 km é 1000 metros. Então vamos usar na fórmula 1000 em metros para bater com os metros do 340. Ó, esse aqui é metro por segundo, esse aqui tem que estar em metros para dar certa conta. E o tempo está aqui embaixo, que é quem eu vou descobrir. Então eu repito o símbolo dele. No caso, eu preciso multiplicar cruzado aqui, ó, vamos colocar um aqui embaixo, para passar o tempo para cima, para poder isolar ele depois. Que é a mesma coisa de dizer que eu passo o tempo multiplicando, né? Ele está dividindo, ele passa multiplicando 340. Logo, agora eu isolo o tempo, que é o meu x, né, que eu quero descobrir, passando ele dividindo 1000. Então você tem que dividir 1000 por 340. Quando você dividir 1000 por 340, você vai obter 0,29. Melhor, 2,9. Aproximadamente 2,9. 2,9 o quê? Veja, se eu usei segundos, se a velocidade era metro por segundo, o tempo que sai é o tempo que tinha na velocidade, que é segundo. Então o tempo, 2,9 segundos. Isso na questão 4. Na questão 3, nós temos o seguinte. Eita, deu uma travada aqui. Na questão 3, nós continuamos tendo a questão do som no problema. Então a questão é se dá um grito. Se você dá um grito, quer dizer que a velocidade continua sendo 340 metros por segundo, porque é o som, a velocidade do som. O grito é um som. E ele fala que esse grito, você solta ele, né, você dá o grito, o som bate na montanha e volta, você escuta o eco. E o tempo que demora, ó, ΔT, para você ouvir o eco é 3 segundos. Logo, com a equação da velocidade média, você já percebeu que você consegue calcular a distância que foi percorrida pelo som, né? Só que a pergunta dele não é a distância percorrida pelo som, é a distância entre você e a montanha. Então o negócio é o seguinte, ó, se você aplicar a fórmula da velocidade média, você consegue achar a distância. Vamos jogar o 3 aqui dentro. Se eu jogar 3 aqui no lugar do tempo, o que eu tenho? Eu estou aplicando o tempo em que o som foi até a montanha e voltou. Então essa distância aqui, ó, que eu passo 3 multiplicando, essa distância é 1020.
Mas 1020 metros não é a distância entre você e a montanha. Por quê? É o dobro dessa distância. Porque se você colocou 3 segundos, você contou a distância percorrida para ir do som ir, bater na montanha e voltar. Porque você ouviu o eco em 3 segundos. Então, na verdade, você tem que pegar essa distância aí e dividir por 2 para você obter o resultado. Como a distância é 1020, vamos deixar só 1020 aqui, senão vocês se confundem, né? Ou seja, eu tenho que pegar essa distância aqui e dividir por 2. Ou seja, 510 metros será a distância entre você e a montanha. Ou seja, a metade da distância do som percorrido para ir até a montanha e voltar. Já a questão 3, nossa, era 5, né? 5. Agora, para fechar as questões que têm aceleração, questão 6 te deu a fórmula pronta, meus abençoados. Prontinha, olha só. E te deu aqui, ó, posição 260. Posição é o símbolo S. E no caso, o S está aqui na fórmula, então você coloca o 260 no lugar do S. E agora resolve a equação tentando descobrir o valor de T. Para isso, primeiro você tem que passar o 100 para o outro lado. Então você tira 100 do lado esquerdo, você tem que tirar 100 do lado direito. Perdão, tira 100 do lado direito, né? Você tem que tirar 100 aqui do lado esquerdo também. Aqui você subtrai, vai sobrar 160, mas você vai passar o 8 que está multiplicando, vai passar dividindo esse 160. E 160 dividido por 8 vai nos dar 20. Calma aí que travou aqui. 20, se é tempo, vamos colocar que é segundos aqui, por coerência, né? A posição estava em metro, normalmente a velocidade seria em metro por segundo. Então, tempo, 20 segundos. Ok? Não é 205, é 20 segundos, aquele S de segundos. Bom, agora vamos entrar nas questões que tinham aceleração. Vamos começar aqui. Epa, esse aqui já foi, né? Aceleração. Aqui. Vamos lá. Um móvel parte com velocidade de 4 metros por segundo. Se ele parte, isso aqui não é velocidade média, nem final, é velocidade inicial. Ele fala de uma trajetória retilínea com aceleração. Ó, quanto vale a aceleração? 5 metros por segundo. Então o A está aqui. Ele pede para achar a velocidade no instante, então é a velocidade final que eu quero. E em qual instante? Instante é o tempo, tempo 16. Que forma que tem todos esses símbolos juntos? Você consulta lá, é essa fórmula aqui, ó, V igual a V0 mais A vezes T. Logo, o V que eu quero descobrir é V0, que é o 4, mais a aceleração, que é o 5, vezes o tempo, que é o 16. Prioridade na resolução, posso somar o 4 e o 5? Não, prioridade da multiplicação. Primeiro 5 vezes 16. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5, 1, 3, 80. Então a velocidade, na verdade, é 84 metros por segundo. Ok? Questão 8 foi essa. Vamos para a questão 9. A 9 nos fala que um corpo é abandonado. O que significa? O que informação que nos é dada quando diz que é abandonado? Se é abandonado, quer dizer que a velocidade inicial é 0. E aí ele pede a altura. A altura é a nossa distância. Então ele está pedindo isso aqui, ó, ΔS. E já deu que é 20. Então, ó, 20 é o ΔS, né? 20 é o ΔS. Beleza. Num local onde a aceleração da gravidade é tanto. Então, ó, a aceleração aqui, ó. O A está aqui. Desprezando atrito, o corpo toca o solo com qual velocidade? Opa, ele quer a velocidade final. Que fórmula que vai ter todos esses símbolos aí, pessoal? Olha só. Se você olhar lá na lista, você tem uma fórmula que tem V, que tem V0, que tem aceleração e que tem ΔS também. Qual é? A de Torricelli, onde V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Deixa eu escrever aqui melhor. 2 vezes isso. Beleza. Substituindo a equação de Torricelli, nós ficamos como 0 ao quadrado na velocidade mais 2 vezes 10 da gravidade
e 20 da altura. Então, v quadrado, na verdade, é 0 quadrado é 0. E aqui a multiplicação toda, ó, você tem 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 10, 400. Então, você tem v quadrado igual a 400. Mas você já sabe, o ao quadrado você passa para o outro lado como raiz. E raiz de 400 é exatamente 20. Então, a velocidade é 20 metros por segundo. Ok? Resolvemos aqui. Ó. Usamos a equação de Torricelli. Ok? Quem está com dúvida porque de onde veio isso aí, olha lá a nossa tabelinha no início. Bom, a 10 é muito fácil porque, novamente, nós temos a fórmula pronta. Esse t aqui você ignora, tá? Não se preocupa, é como se fosse um s apenas. Então, s igual a 10 mais 2t quadrado. E ele pergunta, ó, qual é a posição, ou seja, ele quer saber o s. E ele nos deu instante 4 segundos. Instante é tempo. Então, o que você tem? S é igual a 10 mais 2 vezes o tempo. Ele te deu 4 ao quadrado. Você pode somar o 10 com 2? Não. A prioridade aqui é elevar ao quadrado primeiro. Então, 4 ao quadrado, 16. Então, 2 vai multiplicar 16, para depois somar com 10 aqui. Ó. Fazendo essa multiplicação, né? 2 vezes 16 dá 32. 10 mais 32, 42 metros. Eis aí a posição final. Próxima folha. Questão 11. Isso, questão 11. Um trem se move com velocidade constante de 144 metros por segundo. Então, a velocidade 144, quilômetros por hora, né? Já adianto que nós converteremos isso aqui, hein? Pode ver que os resultados estão em metros, certo? Então significa que a gente vai ter que usar essa velocidade não em km por hora, mas em metro por segundo. E aí você vai lembrar que para converter km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. 144 dividido por 3,6. Vocês corta a vírgula. Tinha uma casa ali, acrescento 0. Quantas vezes o 36 vai ajudar a fazer isso? A resposta é 40. Primeiro, se você quiser resolver só essa primeira parte, ó, você vai fazer 6 vezes 4, 24. 3 vezes 4, 12. 13, 14. E você vai ver que a primeira parte ia zerar, esse zero ia baixar e ia vir para a chave. 40, então, é a velocidade em metros por segundo. Nesse caso, não fala de aceleração, tá, pessoal? Então, esse é um daqueles casos em que vai usar a fórmula da velocidade média mesmo. Onde nós temos a velocidade do trem, temos o tamanho da ponte e o tempo que leva a atravessar. E aí, esse problema é bacana mesmo, porque ele traz uma interpretação muito interessante, que é o seguinte. Ó. Deixa eu pegar aqui em vermelho. Nós temos a ponte. Vou desenhá-la 2 vezes. Ou de acho. Aqui está a ponte. Desenhar ela 2 vezes. Essa ponte, ela tem 90 metros. E ele fala que o trem estava vindo, ó. Vou desenhar um trem aqui, ó. Tem uma rodinha, um vagão. Vou fazer um vagão enorme aqui, tá? Ó, aqui tá a frente do trem, tá? Faz uma linha para demarcar, ó, a frente do trem. Sobe na ponte. O trem só vai atravessar a ponte quando aquela última parte dele, cara, que tá lá no fundo, ó, atravessar. Só aí que ele vai ter passado inteiro. E aí, você percebe o seguinte, ó, a frente do trem andou mais um pedaço. Ela andou o quê? Ela andou não só os 90, mas ela andou mais um pedaço aqui, ó. Esse pedaço que eu vou chamar de x. E o detalhe é que esse x, você vai notar, esse tanto que ele andou a mais, a frente dele andou a mais, é exatamente o comprimento do trem, que é a pergunta. Resumo da história, nós queremos calcular esse x. Mas como é que nós vamos calcular? A questão é o seguinte, se você pegar essa distância toda da frente do trem, aqui ó, no início, ele partiu daqui, né? E aonde foi parar a frente do trem? No final, você tem
uma distância que é exatamente o nosso ΔS quando o tempo é 4,5 segundos que ele deu lá no enunciado. Então vamos fazer o seguinte, usa a fórmula da velocidade média aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Se você jogar a velocidade que a gente já sabe, que é 40 no lugar do V, e jogar o tempo de viagem, que é 4,5, você vai achar esse ΔS aí que está em azul, ó, ou seja, a distância percorrida pela frente do trem. Ao fazer isso, você já notou que eu vou ter que passar multiplicando aqui, ó, vai ser 40 vezes 4,5. Ao fazer 40 vezes 4,5, nós obteremos o valor de 180. 180 de distância, então é metros. Metros por quê? Porque a minha distância de 40 é metro por segundo, então a distância que sai na minha conta é metros. Mas olha só, 180 então é esse cara aqui, ó. Esse cara é 180. Só que se ele é 180 e essa parte vermelha já é 90, quanto vale o x? 90, né? Conseguiu enxergar? Se eu já tenho aqui, ó, 90 mais aquele pedaço que é o tamanho do trem, tem que dar 180, que é o ΔS todo. Vou até fazer colorido aqui, olha só que didático. Vocês não aprenderam, vocês estão de sacanagem. Olha só que didático. 180 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou manter o x aqui e vou passar o quê? O 90 para o outro lado, subtraindo. Só que vai sobrar o que dessa história? Como você já anotou, vai sobrar 90 positivo. Eis aí o tamanho do trem ETA. Aí, ó. Pronto, olha o tamanho do trem. Bacana, né? Fácil. Não logo de cara, mas depois que você entende a linha de raciocínio, fácil. Esse outro problema 12 também é de velocidade média. Ele fala o seguinte, ó, esses dois carros se colidem no ponto C. O carro A está a 100 metros do ponto C. O carro B está a 60 metros do ponto C. Então esse cara anda 60 metros, esse anda 100 metros no mesmo tempo. Ou seja, eles gastam o mesmo tempo para chegar no ponto C, que é onde eles se batem. O que eu sei é o seguinte, ó, para o carro A, eu tenho que a velocidade dele, VA, é 10 metros por segundo. Então eu consigo saber quanto tempo ele levou para bater. Por quê? O tempo que ele levou para se bater está aqui na equação da velocidade média. E eu sei que a velocidade dele é 10, a distância que ele percorreu é o 100 que está ali. Ó, aqui, ó, não sei se está enxergando, mas é 100, tá? 100 metros para chegar até o ponto C. Então você vai achar, ó, o tempo fazendo como? Passa o tempo multiplicando e você vai passar depois o 10 dividindo. E 100 dividido por 10 é 10. Então o tempo é 10 segundos. Só que 10 segundos você usa como tempo para o carro B, porque ele levou o mesmo tempo para sair de onde ele estava, andar 60 metros. Então o tempo que você vai colocar aqui, ó, ΔT, para o carro B é o mesmo. E aí a gente vai achar a velocidade do carro B. Por quê? Porque ele andou 60 metros no mesmo tempo, que é 10 segundos. Logo, você simplifica o zero e observa que ele andou a uma velocidade de 6 metros por segundo. Resposta correta, letra C. Vamos para o próximo. Parará, parará, parará. Aqui. Caramba, já me deu torcicolo de sentar ali. Vamos lá, voltamos para os casos onde tem aceleração no problema. Então, olha só, uma pedra deixada cair. Se foi deixada cair, velocidade inicial é zero. Está aí uma informação escondida. Ó. De um alto edifício, leva 4 segundos para atingir o chão. Esse 4 segundos, então, é o tempo, né? Tempo. Desprezando a resistência do ar, gravidade igual a tanto. Opa, gravidade, então eu tenho a minha aceleração, 10. Escolha a opção que indica a altura do edifício em metros. Altura, ΔS, meu caro. Então vamos lá, vamos responder isso aqui. Se eu tenho velocidade inicial, eu tenho tempo, aceleração e ΔS, que fórmula que eu vou usar? Cara, aqui tem uma sacada importante. Veja bem, você não vai achar uma fórmula com ΔS bonitinho lá. Só que aquela fórmula do sorvetão, que é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Nota que ela tem o T, tem o A, tem o V0. Só que ela não tem ΔS, tem S menos S0. Só que o negócio é o seguinte, cara. Se você passa esse S para cá, ele vai passar menos S0.
E S menos S0 é exatamente ΔS. Por definição, tá? ΔS significa pegar a posição final e diminuir da inicial, porque ΔS é o deslocamento total. É pegar uma posição menos a outra, a final menos a inicial. E quando você faz isso, o que você fez? Você deixou do outro lado, sozinho, V0 vezes T mais AT² sobre 2. Então é a mesma forma do sorvetão que você vai usar. E ela vai te dar a altura. Então vamos lá. V0, você já viu que é 0. O tempo é 4 segundos. 0 vezes 4, então, aceleração 10. Tempo, 4 segundos, vai ficar ao quadrado, dividido por 2. 0 vezes 4, zerou. Zerou. Então o que me importa aqui, ó, é o que ficou do outro lado. 10 dividido por 2 dá 5. 4 vezes 4, 16. Certo? 5 vezes 16, isso vai nos dar 80 e... 80 e... peraí. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5 com 3, isso mesmo, 80. Então qual é a altura do prédio? 80 metros. Maravilha? Se você quisesse pegar e falar assim, ó, a altura do prédio, né, ele partiu de S0. S0 é a altura do prédio que eu não sei, X. E ele chegou no chão, o chão é 0. Você poderia fazer isso também, tá? Você ia dar um negativo ali, mas seria a distância correta também. Você poderia fazer isso. Ok? Seria tipo assim, ficaria, né, 0 igual o x mais o v0t e tal, mais at². Não vou fazer não, aí daria certo. É isso aí. Vamos lá. Próximo. Um corpo é solto. Se ele é solto a partir do repouso, ele estava parado. Se ele estava parado, mais uma vez você tem a informação de que a velocidade inicial é 0. Então, se falou que está abandonado, falou que deixou cair, foi solto, tudo isso indica que a velocidade inicial é 0. Do topo de um edifício de 80 metros. Ó, mesmo tipo um edifício é o mesmo de antes, né? 80 metros é ΔS. Depois da resistência do ar, a gravidade está aqui. Então a aceleração está aqui. 10. O tempo de queda. Ó, o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o tempo até o solo e o módulo da velocidade. Caraca, ele quer descobrir duas coisas. Ele quer o tempo e a velocidade. Caramba, maluco. Como é que você vai descobrir? Essa questão é massa mesmo, hein? Vamos descobrir. Qual que é o tempo de queda? Bom, nós temos que... Nós já temos velocidade inicial, 0. Nós temos a altura, ΔS, 80 metros. Temos a aceleração, é o 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade. A questão é, como é que eu vou usar essas informações para descobrir velocidade com que ele chega no chão e tempo? Vamos começar com a velocidade. Que fórmula que eu uso que vai ter V, V0, ΔSA? Torricelli. Então veja, se eu fizer V² igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, eu tenho todos esses elementos aí para achar. Sendo V² igual a V0 é 0. 2 vezes 10 vezes 80. Aí você nota, opa, peraí, acho que eu já fiz essa conta, né? Já fiz algo semelhante. É, bem parecido com isso. Então, 2 vezes 80, 160. 160 vezes 10, 1.600. Então, V ao quadrado é 1.600, então V é a raiz de 1.600. Logo, V é 40, né? Raiz de 1.600, exatamente 40. Logo, 40 metros por segundo é a velocidade. Note bem, metros por segundo. Nota que as alternativas estão em quilômetros por hora, então você tem que transformar esse cara em quilômetro por hora. Como? Você vai multiplicar por 3,6. Quando você multiplica 40 por 3,6, você vai obter exatamente 144 km por hora. Então você já sabe a velocidade, é 144. Mas a pergunta ainda é, quanto tempo? E o tempo ele deu em segundos. Se ele deu tempo em segundos, você vai usar essa velocidade aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó, velocidade igual a V0 mais AT. Por quê? Porque aí eu descubro o tempo. E agora eu sei que é em metro por segundo. Por que eu estou usando metro por segundo? Para o tempo terminar em segundos. Porque alternativas estão em segundos. Então eu uso 40, velocidade inicial é 0,
a aceleração é 10 e o tempo eu vou descobrir. Então é 40 igual 10t. Passo 10 dividindo, isso vai nos dar 4. Né? Simplifico 0, 4. 4 o quê? Segundos. Logo, a resposta correta é, vamos ver, 4 segundos e 144, letra D. 4 segundos, 144 km por hora. Máquina ou não? Top exercício, né? Vamos para a última. As duas últimas. Em uma construção, o pedreiro deixa cair. Se deixa cair, o que você sabe mesmo? Velocidade inicial é 0. Ativo aqui. Altura de 11,25. ΔS. Um martelo 2 kg. Dane-se ser 2 kg, pessoal. Isso é massa. Em nenhuma das nossas fórmulas de cinemática envolve a massa, então não importa. É uma informação desnecessária. Qual é a velocidade? Opa, então a pergunta, velocidade, ao tocar o solo. E ele nos deu aqui, ó, gravidade, então ele nos deu a aceleração, 10. Que fórmula que envolve esses símbolos mesmo? Você já está cansado de ver, ó. Está cansado de ver essa fórmula que tem esses caras juntos. Torricelli, bota um quadrado aqui e um mais 2 aqui. Pronto. Então a velocidade final será 0 ao quadrado mais 2 vezes 10, vezes a distância que agora é 11,25. Com as vírgulas aí, né? Então v quadrado é igual 10 vezes 11,25 vai dar 112, né? Então fica 2 vezes 112,5. Multiplica isso vai dar 225. Só que o v quadrado é 225, então o v será a raiz de 225. E a raiz de 225 é 25, não é mesmo? Raiz de 225, opa, errei feio, é 15. 15 vezes 15 dá 225, vamos conferir? 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 1, 5, 6, 7. 1 vezes 5, 1 vezes 1, baixa 5, 7 com 5 dá 12, 2. Aí, ó, isso mesmo, 225. Então, 15 metros por segundo é a velocidade. Resposta correta está aqui, ó, letra D. Por fim, do alto de um edifício lança-se horizontalmente. Cara, essa é bacana. Olha só, essa é difícil. Não é tão difícil, na verdade, mas é aquela história. Tem que descobrir como é que funciona primeiro. Lança horizontalmente. Na horizontal, não há aceleração. Sem aceleração. Tá? Por quê? Porque a gravidade está na vertical. E aí, ele falou a velocidade, ó. Velocidade. Isso aqui é uma velocidade média. É uma velocidade que não muda, tá bom? Então, na horizontal, a fórmula que governa o movimento obedece à estrutura da velocidade média. Porque ela não muda, porque não tem aceleração. Então, olha só. Ele fala que essa esfera toca o solo na horizontal a uma distância de 24 metros. Então, quer dizer que o meu ΔS ele é 24. Então, já vou substituir. Ó, o meu ΔS é 24 metros. E aí, ele fala que nessa hora, né, que toca o chão, em relação à vertical que passa pelo ponto de lançamento, ignorando a resistência do ar, calcule a altura do edifício. Então você tem que imaginar o seguinte. Putz grila, que ia ficar tão feio esse prédio que ainda bem que eu repensei em desenhar. Vamos desenhar aqui rapidão. Tem o prédio aqui, ó, e o chão. Então tem o prédio aqui em cima. Pá. E você tem uma distância na horizontal e você tem uma altura na vertical que eu vou pôr em vermelho. E o movimento desse objeto, galera, ele é um movimento que faz isso aqui, ó, pôr em verde. Ele começa aqui e ele vai fazendo aquele movimento parabólico, uma parábola, e vai cair aqui. Só que as informações que eu tenho é, na horizontal ele andou 24 metros. Quanto ele andou na vertical? Essa é a pergunta. Quanto ele andou na vertical? Esse é o meu x. Só que esse meu x, na verdade, ele é o ΔS, só que na vertical. Só que o movimento aqui, na vertical, é com aceleração. Porque é a aceleração da gravidade.
com aceleração. Na horizontal, sem aceleração. Esse movimento na horizontal foi sem aceleração. Deixa sem A. Pronto. Então, o que significa? Veja que é o mesmo objeto que eu pintei em verde que viajou essa distância para a direita e ao mesmo tempo para baixo. Quer dizer que ele levou o mesmo tempo para chegar na posição 24 na horizontal e percorrer a altura toda do prédio na vertical. Então, se eu achar esse tempo aqui, ó, ΔT que está aqui embaixo, eu uso ele na conta depois com aceleração para saber o ΔS. Então, veja bem, eu já sei que a velocidade dele é 8 metros por segundo. Então, daqui, passo o ΔT multiplicando o 8, para depois passar o 8 dividindo o 24. Ih, rapaz, travou aqui de novo. Então, o tempo para esse objeto percorrer 24 metros na horizontal, com a velocidade de 8 metros por segundo que não muda, sem aceleração, por isso a equação de velocidade média, é o tempo de 24 dividido por 8, ou seja, 6, né? Opa, peraí. 3 vezes 8 que dá 24. Então, 3 segundos. Esse é o tempo. Só que esse tempo é o mesmo que eu vou usar agora para descobrir a distância vertical. A distância vertical, pessoal, eu vou descobrir como? Bom, se eu tenho tempo, certo? Eu tenho tempo. Eu quero achar a distância vertical, né? Eu tenho o ΔT, que é tempo. Eu tenho a aceleração. Eu tenho também que ele foi lançado horizontalmente. Se ele foi lançado horizontalmente, quer dizer que a velocidade inicial dele na vertical era 0. Porque o lançamento foi na horizontal, ou seja, não teve impulso na vertical para baixo. Então ele começou com 0 no movimento vertical. Então quer dizer que eu preciso de uma equação que encaixe todos esses caras aí, ó. Que equação encaixa todos esses caras? Aquela que eu fiz para vocês, lembra? ΔS igual V0t mais AT² sobre 2. Lembra quando eu passava o S0 para o lado de lá, virava ΔS. Então o ΔS é igual V0. Pô, começou com 0, então 0 vezes o tempo, que é 3. Mais 0 vezes 3 vai dar 0 mesmo. Aqui é 10, 3 ao quadrado, que é o tempo. 3 ao quadrado, eu me imaginei com o tiozão. Agora 3 ao quadrado dividido por 2. E aí, tchai, aqui deu 0. E o 3 ao quadrado dá 9, né? O 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 9 é 45. Portanto, o nosso ΔS, esse cara deu 0, né? Deu 0. Mais 5 vezes 9. O nosso ΔS na vertical é 45 metros, letra A. E aí, acabou, gurizada. Treinem aí, capricha, é nóis. Vamos pausar esse vídeo aí. Tomara que não trave.